Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu louvo, exalto e bendigo o nome do nosso Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo milagre da vida que o Senhor nos concede, né? Porque a vida procede do nosso Deus, só Ele é que pode nos dar a vida, só Ele é que pode nos colocar de pé, nos impulsionar para que nós possamos continuar, independente daquilo que nós vivemos, independente dos desertos que nós passamos. Ele estando nas nossas vidas, Ele vai sempre nos colocar de pé, Ele vai sempre nos direcionar, né? Nos dizer aquilo que nós devemos fazer, como é que nós devemos proceder, que o Senhor esteja sempre, né? Sempre à nossa frente para nos guiar, para nos levar adiante, né? Para que nós não venhamos parar diante das circunstâncias, né? Que nos acontecem. Então, nós temos que crer, né? E nós temos que aprender também, nós precisamos aprender um pouquinho com a palavra de Deus que vem nos dizer, vem nos ensinar que a circunstância ao nosso redor não pode, né, nos definir. Nós podemos obter muito mais, nós podemos, né, alcançar diante de Deus muito mais, além daquilo que os nossos olhos podem ver. Se nós tivermos fé, né, se nós realmente confiarmos e nós não ficarmos olhando para a situação que nos ocorre, e nós vamos ter palavras boas, palavras positivas, palavras de ânimo. É isso que a palavra de Deus nos diz, que da nossa boca procedem as bênçãos e as maldições também, né? Aquilo que sai da nossa boca é o que vai nos ocorrer se nós tivermos palavras boas, né? Usarmos as palavras ao nosso favor, profetizarmos a bênção, mesmo que nós não estejamos vendo bênção nenhuma, mesmo que a situação esteja difícil, esteja nos ocorrendo algo, né, que não está nos agradando, mas nós temos as palavras certas em todo o tempo. Profetizarmos, né, a bênção, ao invés de profetizarmos maldição, ao invés de ficar colocando palavras, né, de que nada vai dar certo, que nada está dando certo, de que está tudo perdido, nós colocarmos palavras de bênção, confiar, né? Se no momento está ruim, mas vai melhorar. Pede para o Senhor, né? Que o Senhor vá colocando as coisas no seu lugar, encaminhando todas as coisas. Muitas vezes nós queremos que pessoas, que profetas venham, né, lançar palavras na nossa vida. No momento difícil nós, né, queremos um profeta. É bom ter profetas, né, para dizer que as coisas vão acontecer, para dizer que as coisas vão dar certo, mas nós também podemos profetizar na nossa própria vida, nós também podemos profetizar na nossa casa, né, ao nosso redor, ter palavras boas, palavras abençoadoras, né, acreditar que vai dar certo, que aquela situação está ruim, mas que pode dar certo. Nós não temos que, por causa de uma situação talvez que não está indo tão bem, nós colocarmos tudo, dizer que nada presta, que nada dá certo. Nós não podemos, né, levar as coisas pelo lado negativo, mas sermos positivos, né? Colocar as palavras boas, palavras de ânimo, né? Colocar palavras, né, de incentivo. Muitas vezes nós temos que ter palavras de incentivo para nós mesmos, né? Se não tiver ninguém para nos incentivar, nós temos que ser os primeiros que vamos ter palavras, né, de ânimo para nós confiar que pode acontecer. É isso que diz no livro de 1 Reis, no capítulo 2, o versículo 21, vai dizer: Ele foi à nascente, jogou o sal e disse: Assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Olha a importância da palavra. Nós vamos ver que Eliseu estava em Jericó e homens foram ao encontro dele, porque sabia que Eliseu era um profeta de Deus. E eles foram de encontro com Eliseu.
E eles começaram a falar para o profeta: olha, esta cidade está bem localizada, né? Olha o lugar em que ela está, olha como são as coisas em volta dela, né? A situação, a localização dessa cidade, a geografia dessa cidade é muito boa. Mas tem um problema aqui. Eles apontaram o problema. Eles disseram: a água aqui, essa água não é boa, né? E por causa dessa água, por causa do problema que existe nessa água, da contaminação que existe nessa água, né? As coisas não produzem, né? Aqui não vai, a plantação não tem um bom resultado, né? Porque a água não é boa. Você vai regar algo com uma água assim que, né, não é boa, que tem, né, é uma água suja, uma água assim, né, com problemas, a plantação também não vai gerar, não vai ali produzir como deveria. E eles apontaram o problema. Eles disseram: o problema é a água. A causa de as coisas não irem bem é a água. Eles não falaram: esta cidade é péssima, aqui nada presta, olha que lugar horrível, né? Como que a gente é infeliz neste lugar, nessa cidade, olha. Não. Eles disseram: é a água somente o problema. A cidade está bem localizada, eles disseram, né? É um bom lugar para se viver, é um lugar abençoado, mas a água somente. E muitas vezes nós não somos assim. Muitas vezes, por causa de um problema, por causa de uma situação, nós colocamos tudo, né? Nós dizemos que aqui nada dá certo, na minha vida nada presta, nada acontece, comigo é tudo ruim. E essas palavras acabam, né, gerando mais dificuldade, porque quando nós dizemos essas palavras, as coisas não acontecem mesmo, porque as palavras têm poder. Nós temos que entender isso. E olha só, né, o otimismo daqueles homens. Como é que eles se dirigiram ao profeta, né, dizendo que a cidade era boa. E agora o profeta então pegou a forma que aqueles homens falaram, pegou aquelas palavras, né, e ele pediu para que eles fizessem algo, né. Trouxeram um prato com sal e tal. Eliseu foi lá e colocou, e Eliseu profetizou em cima daquelas palavras que aqueles homens disseram. Ele profetizou naquela água, ele sendo um profeta de Deus, profetizou para que aquela água fosse purificada, para que aquela água não trouxesse mais morte naquele lugar, para que não trouxesse mais dificuldade, mas que fosse bênção, né? Só precisava daquilo, que a água fosse purificada. E assim aconteceu, segundo a palavra de Eliseu, porque ele profetizou, não profetizou no nome dele, ele sendo um profeta de Deus, ele profetizou no nome do Senhor, daquele que tudo pode, daquele que tem condições de realizar todas as coisas. Por mais difícil que seja, ele pode reverter a situação. E assim aconteceu, segundo a palavra de Eliseu, né? A palavra, isso nos diz muito sobre a palavra que nós dizemos, sobre as palavras que nós, né, proferimos, sobre aquilo que nós declaramos, a importância que tem sobre aquela situação. Tá difícil, mas coloca uma palavra abençoada, pede para o Senhor, né, para mudar a situação, para fazer algo em cima daquela situação, e Ele é poderoso para fazer. A água foi purificada por causa da palavra, né? Então, se fosse dizer, aqueles homens fossem falar palavras, né, desanimadoras, já ia, né, já atrapalhar tudo naquele momento, mas não. Isso vai nos ensinar muito, né, que o que nos acontece, o que nos ocorre é também, né, ligado às palavras que nós falamos, tem a ver com as palavras que nós falamos, que nós possamos ser mais positivos, né, diante das situações, diante daquilo que nos acontece, diante das adversidades, ter palavras certas. A Bíblia nos ensina, né, a cuidar das palavras que nós falamos, né, a falar palavras que abençoam. Muitas vezes nós temos um problema com alguém, nós ficamos falando palavras, né, palavras negativas para a vida daquela pessoa, desejando coisas ruins. Não, nós temos que falar palavras boas, né, palavras que abençoam,
porque é isso que Deus quer de nós. Enquanto nós abençoamos com nossas palavras, Deus nos abençoa, Deus faz por nós. Enquanto nós desejamos o bem para o outro, Deus, Ele cuida de nós, Ele faz justiça. Nós não temos que fazer justiça com a nossa boca, nós não temos que fazer justiça com as nossas mãos, com nada. É Ele que faz justiça, é Ele que cuida de tudo e ainda nos abençoa e ainda, né, prepara o melhor para nós. Enquanto nós temos palavras de bênção, o Senhor, Ele cuida, né, das nossas vidas, Ele nos leva a conquistar, Ele prepara vitórias, Ele prepara milagres para as nossas vidas. Nós temos que crer nisso. É que enquanto nós cremos, nós confiamos, nós declaramos as palavras certas, o Senhor, Ele realiza nas nossas vidas. Se algo não está tão bem, né? Se algo não está tão bem na tua vida, profetiza, né? Profetiza palavras de bênção. Profetiza que vai dar certo, profetiza que vai acontecer. No momento está ruim, mas o Senhor vai fazer coisas boas, o Senhor vai fazer acontecer aquilo que está faltando, aquilo que está precisando e vai completar, né? Vai completar a obra na tua vida, vai dar a vitória por completo, porque Deus, Ele não faz nada pela metade. Se Ele começou a boa obra, Ele termina sobre a sua vida. Amém? Creia nessa palavra e que o Senhor te abençoe poderosamente.